Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Uma perguntinha que ficou de outro dia foi a seguinte: poderia falar sobre ouro? Pois, podemos, tá? Antes de mais nada, vamos falar o seguinte: ouro não é um ativo para se fazer trade. Ah, Campos, mas muita gente faz muito trade em ouro e as pessoas fazem trade nessas coisas e tal. Sim. Observe o seguinte: ouro, ele é uma reserva de valor. As pessoas não ficam comprando e vendendo ouro, a não ser um especialista nisso que trabalhe com commodities. Ele vai trabalhar com ouro, como vai trabalhar com cobre, com platina, com outras coisas. Mas, de uma forma geral, a gente não faz trade com ouro. A gente investe em ouro como reserva de valor. Não é para ganhar dinheiro, é para não perder dinheiro. A ideia no ouro é a mesma coisa que você comprar dólar. Quando você vai, uma situação está muito crítica, tá? Como já aconteceu no Brasil em outras épocas, as pessoas iam lá e compravam dólar em dinheiro, comprava a moeda dólar e guardava em casa. Quando você faz isso, você não está investindo em dólar, você está fazendo reserva de valor. Você pega um valor que você tem em reais, transforma para uma outra moeda mais sólida, né? E guarda, aquilo está travado ali. O ouro funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você transforma o seu dinheiro em ouro. Por quê? Porque ouro é uma reserva de valor em nível mundial. Boa parte das pessoas, quando tem problemas no mercado, elas recorrem ao ouro justamente por ser uma reserva de valor. É uma coisa que é perene. Não interessa se passarem 1000 anos, ouro vai ser ouro. Não interessa se eu estou na China, no Japão ou em qualquer lugar do planeta, ouro é ouro. Se você chegar com ouro no lugar, você acredite, você vai ser bem recebido. Tanto faz quanto tanto fez. Então, ouro é sempre uma reserva de valor. Algumas pessoas também trabalhavam isso nos diamantes, mas infelizmente o mercado de diamantes ficou de tal forma centralizado num pequeno grupo de pessoas que mandam e que o mercado de diamantes desapareceu. Mas também é uma reserva de valor. E aí vamos ver aqui então o ouro. No Brasil nós podemos operar ouro de muitas formas. A forma, esse aqui é o OZ1D no semanal. Tá? Essa é a barra de ouro de 250 gramas. É a que tem maior liquidez. Isso aqui, quando você opera, compra isso, né? Você compra uma barra de ouro, literalmente você está comprando uma barra de ouro de 250 gramas e isso fica guardado. A B3 faz esse negócio e isso fica guardado sob a custódia, se eu não me engano, fica com a custódia do Banco do Brasil. Então, isso aqui é uma barra de ouro que você tem, literalmente é sua, e fica guardada lá num cofre forte, se eu não me engano, no Banco do Brasil, e tem seguro. Se for roubado, você é ressarcido. Se você quiser, você baixa lá na B3, fala assim, ó, eu quero levantar o meu ouro. Você tem o certo, né? Você quer levantar o meu ouro e eles vão te dar o seu ouro, vão te dar uma barra de ouro, tá? De 250 gramas. Não vai ser ali na hora, tem todo um procedimento, mas é assim que funciona. Rapidinho eles vão te encaminhar para você receber o seu ouro. Então, assim que funciona. Beleza? Então, dito isso, isso aqui tem custos, tem custo de manutenção. Antigamente, quem é novo no mercado não vai lembrar ou não vai saber disso, mas havia um custo para a custódia das ações. Quando você comprava uma ação, qualquer que fosse, você pagava à corretora a custódia dessa ação. Porque os títulos das ações, as ações eram uma folha de papel. Literalmente uma folha de papel. Tá? Por isso que a gente fala até hoje, eu vou comprar o papel tal, vou comprar o papel tal. Por quê? Era uma folha de papel que vinha escrito lá o nome da ação, isso aqui vale uma ação ou X ações da empresa tal. E podia ser nominal, aí vinha o teu nome escrito lá, ou ao portador, aí vinha escrito ao portador. Quem tiver aquele papel na mão é o proprietário do papel. O outro não, o outro tem o nome, você tem que só negocia para você, igual o cheque nominal, que muita gente também não vai conhecer. Mas, então, as coisas eram nominais ou ao portador. Isso ficava guardado, porque se é o portador, você imagina que eu faço um negócio numa ação, vou lá com Petrobras, hoje. Resolvi aqui e vou comprar Petrobras. Pô, eu não tenho que ir lá na B3, pegar o meu papelzinho da Petrobras, botar embaixo do braço, levar para casa. Daqui a uma semana eu vou vender, vou lá na B3, levo meu papel, ó, vende aqui o papel. Não, não é assim que funciona. Então isso ficava guardado na corretora. Para isso eles pagavam uma custódia. Isso era uma taxa de custódia. Essa taxa ainda existe. Você pode não saber, mas a taxa persiste. Ela é legalmente válida. É que as corretoras não cobram mais para facilitar por conta. Hoje não tem mais o papel. Se você quiser emissão de um papel em ação, você não vai conseguir. Eles não emitem mais desse jeito em papel.
Até é interessante, quem antigamente comprava telefone, quando você comprava um telefone, você não estava comprando a linha de telefone. Você estava comprando, entre aspas, a sociedade na empresa telefônica. Então você ia comprar um telefone, vamos lá, comprar o meu telefone. Aí você ia comprar um telefone, você recebia ações da empresa telefônica, no caso eram nominais, para você ficar. Então você era acionista da empresa. O telefone era a contrapartida de você ser acionista da empresa. Depois isso acabou. E os telefones eram caros. Por que eram caros? Porque você estava comprando as ações da empresa. Você recebia dividendos da empresa. Isso é verdade. Isso não é mentira, não. Não tem tanto tempo assim, tá? Não tem assim tanto tempo, não. Mas é a mais pura verdade que isso existia. De qualquer forma, a tal taxa de custódia, ela continua existindo. As corretoras é que optam por não cobrar. Se você olhar no site da corretora, vai estar escrito lá assim: taxa de custódia, zero. Por quê? Porque elas optam por não cobrar. Mas se elas quisessem cobrar, poderiam. Está dentro do ordenamento legal. O ouro cobra. Por que o ouro cobra? Porque tem o seguro e tem a custódia. A barra de ouro fica guardada dentro de um banco. E aquilo é pago. Então o ouro tem custódia. Você tem que lembrar disso. Porque você paga para ficar no ativo. De qualquer forma, esquecendo toda essa novela aí, vamos ver apenas o gráfico. Esse é o gráfico semanal do ouro. Tá? Esse é o gráfico semanal do ouro. Se você observar, aqui de trás, ele sempre sobe. Porque o ouro sempre sobe, Campos, porque ele é uma reserva de valor. A reserva de valor implica que, se a inflação acontece, a reserva de valor, para ela se manter estável, ela tem que subir. Se ela não subir, ela perdeu valor. Se isso é uma reserva de valor, quando a inflação acontece, e a inflação acontece, é inevitável, é uma das coisas inevitáveis na vida, a reserva de valor também sobe. Então você vai observar que o ouro quase sempre está numa tendência de alta. Quer dizer que ele está ganhando valor? Não, quer dizer que ele está mantendo o valor frente à inflação. Muito importante ter essa noção. E aí no semanal ele vinha subindo aqui muito forte. Por quê? Instabilidade política. Nessa fase aqui, ó. Nessa fase aqui, vocês estão vendo esses retângulozinhos? Eles não estão aí à toa, não. Eu operei aí. Eu operei não, eu comprei ouro. Aí, durante. Fiquei com esse ouro durante um tempo. Por que, que eu resolvi comprar ouro nessa fase? E observa que o volume de negociação aumentou muito. Por que, que isso aqui aconteceu? No final de 2019, nesse período aqui de 2019, houve uma instabilidade muito grande no sistema financeiro dentro dos Estados Unidos, com o aumento do custo do crédito interbancário. O nosso CDI lá. E isso aumentou, mas aumentou uma barbaridade. Completamente fora do padrão no usual para os Estados Unidos. Isso era uma sinalização de um potencial crash. Ai, Campos, isso existe? Isso existe. Tá? E aí, muita gente correu para o ouro. Por quê? Porque se tem uma instabilidade no mercado e o ouro é uma reserva de valor, eu pego o meu dinheiro, boto em ouro, eu sei que ele está garantido e ele vai ficar estável. Né? Não é que eu vá ganhar dinheiro com ele, ele vai ficar estável. Excepcionalmente, ele poderá fazer movimentos como esse, muito abruptos, e te dar algum lucro, mas não é a ideia, não é para isso que você deve operar no ouro. E aí aconteceu esse problema em 2019. No final, nesse final de 2019, começou a acontecer o problema do interbancário americano. E aí em 2020, esse movimento aqui ó, é o do crash de 2020. Isso aqui acontece porque o mundo começou a ficar desesperado, o pessoal corre para o ouro. Quando o crash começa a se resolver lá nas ações, olha o que acontece com o ouro. Ele cai. Por quê? Porque eu já não estou mais desesperado. Eu quero realizar o meu dinheiro no ouro para levar o dinheiro para, aí sim, para aplicações financeiras onde eu possa ganhar com isso. Então ele faz um movimento sempre não, mas geralmente contracíclico com o mercado de ações. E muito importante, não há correlação, pelo menos a última vez que eu fiz, não havia correlação. Nessa fase aqui não havia correlação. Mas, uma vez que o ouro fez isso, olha o que ele fez, e depois ele se estabilizou. Se estabilizou. Durante aqui a fase inicial, esquece. Aí veio aqui, veio estabilizando, e ele vem andando quase que lateralmente, discreta, quedinha, quedinha aqui. Me surpreende que ele não esteja fazendo movimentos para cima. Tá? Aí você pensa, poxa, com essa instabilidade que está no mundo, por que isso aqui não está fazendo movimentos para cima? Porque os juros começaram a bombar. Tá? No início do ano passado começou a guerra da Ucrânia. Tá?
nessa fase mais ou menos por aqui assim, o ouro vinha caindo, começou a guerra da Ucrânia, ele voltou a subir bastante. Tá? Se você observar, isso aqui é uma subida substancial, de 40 pontos aqui no ouro. Bastante coisa, mais de 10%. Tá? Na quase era uns 15% mais ou menos. Porém, aqui começou a aparecer inflação, muito alta. E os juros dispararam. Começaram a disparar em vários países. Os juros futuros e depois os juros mesmo dos bancos. Ora, o que mais é reserva de valor além do ouro? Títulos do governo dos Estados Unidos. Eles também são reserva de valor e também são investimento. Mas eles são uma ótima reserva de valor. Conforme os juros subiram, muita gente tirou o dinheiro do ouro para correr para os títulos do Tesouro Americano, pagando juros cada vez maiores. E isso faz com que aumente a pressão vendedora e o ouro perca parte do seu valor. E aí desenha esse tipo de gráfico aqui. Tá, essa é a análise por trás do negócio. Se a gente esquecer tudo isso, só olhar o gráfico, você vai ver que o gráfico fez congestão, rompimento, foi. Congestão, rompimento, foi. Aqui foi o Covid, a parte inicial e depois a parte final do Covid, já com aquela reação fortíssima do mercado, né? Bastante instabilidade. De qualquer forma, voltou na média de 20, fez um novo topo, topo mais alto que o anterior, tendência é mantida. Aí aqui, ó, topo mais baixo que o anterior. Isso é um mau sinal. Tem um fundo. O outro fundo está muito longe, mas tem um fundo. Topo mais baixo que o anterior, se perder esse meio, você pode trabalhar isso aqui como um fundo reflexo. A perda do meio joga o ativo para baixo. A perda do meio joga o ativo esta distância para baixo. Então, essa distância aqui desse fundinho joga para baixo. Exatamente o movimento. Foi lá, ganhou força compradora e voltou para um nível um pouco acima. Hora que esse nível aqui, ó, é o teste do fundo perdido. Movimento, fundo. Subiu, teste do fundo. Média de 20, mas principalmente teste do fundo. Teste do fundo, entra a pressão vendedora. Esse candle já tinha sido bonitinho. Como esse aqui, ó, ele já foi bonitinho também, todo grandinho aqui para cima. Entrou a pressão vendedora justamente aonde? Nesse nível. Porque foi o fundo a ser testado. Andou de lado, congestionando um tempão, mais um teste do fundo. Perda. Tudo isso dentro da análise. Aí a gente não está mais olhando toda aquela parte macroeconômica que é importante no ouro. Perda. Isso aqui era uma congestão, perdeu a congestão. Qual o alvo da congestão? O alvo da congestão é a amplitude da mesma. A amplitude da congestão é uma congestão estreitinha, mas é uma congestão. Então você pega, é mais ou menos esse tamanho aqui, você joga para baixo daqui, ó, do fundo da congestão. Vê pela linhazinha pontilhada aqui, atingido o alvo da congestão, entra a força compradora, o ativo sobe. Para onde? Para testar o fundo da congestão perdida. Está aqui, ó. Testou o fundo da congestão perdida, entra a pressão vendedora. Foi suficiente? Não. Aí aqui você tem um fundo mais alto que o anterior. Preparativo para desenhar um pivô de alta. Aí o cara fica atento. Se desenhar o pivô de alta, ele compra. Aqui armou o pivô? Aqui armou o pivô, mas não acionou. Porque isso aqui é uma violação, não é um rompimento. A maior parte das pessoas opera por rompimento. Para fazer um pivô tem que romper. Romper é fechar acima dessa máxima. Aqui não houve um fechamento acima. Não houve fechamento acima. Não houve. Aqui houve. Aqui, sendo o rompimento do pivô de alta, um pivô complexo, mas é um pivô na mesma, muita gente vai ter entrado nesta compra. Aí o cara fechou acima, rompeu o pivô de alta, o cara mete a compra aqui em cima. O cara mete a compra aqui. E compra. Comprou. Vamos ver se o cara foi bem. Foi bem durante um bom tempo. Qual o alvo? O alvo, no mínimo, a projeção do pivô. Novamente. A projeção do movimento. Então o cara faz a projeção do movimento, 100% para cima. Teria o alvo aqui, não chegou. O cara ficou enrolado. Porque ele fez o movimento com a projeção não foi atingida. Mas, independente da projeção ser atingida ou não, o cidadão está no ganho. Ah não, está errado. Está errado aqui. Ele
projeto pivô. O rompimento foi aqui. Aquele projeto pivô não deu o alvo lá. Algumas pessoas vão trabalhar com 161, outras vão trabalhar com 200. Nenhum problema. Deu o alvo aqui? Não. Deu o alvo aqui? Não. Movimento para baixo. Aqui, mas fez um topo, outro topo, topo duplo. Muita gente vai ficar amarrada aqui. Para falar a verdade, você pode considerar isso aqui como um topo triplo. 1, 2, 3. A perda de uma mínima aqui, o cara ficaria vendido. Como esperou o topo duplo, o cara já teria saído aqui. Se esperou o topo triplo, o cara saiu. Esse é um inside bar, o cara saiu aqui. Quem não saiu, ficou preso no trade, chegou a ver o seu lucro todo, voltar, chegar no prejuízo, não acionou o stop. Stop da entrada do cara, no mínimo tá aqui, ó. No mínimo. E aí o cara fica no trade e tal. Chegou lá, olha exatamente no 161. Não é coincidência, tá, rapaziada? Isso acontece mesmo. Isso aqui, do jeito que eu estou fazendo aqui, muita gente faz no mercado financeiro. Bateu no 161, que é alvo de muita gente. Olha a entrada da pressão vendedora, que não se limitou a isto aqui. Foi alvo da rapaziada. E como isso aqui era um movimento que já indicava não muita força no movimento, fez a pressão vendedora, o pessoal saiu fora. Saiu fora, venda intensa. Uma venda intensa. Muito intensa, para falar a verdade. Com direito a gap e tudo. Mas chegou na região de suporte, entra a pressão compradora. Já tinha entrado um pouco acima, entrou de novo quando fez o movimento, pressão compradora, volta e agora retoma o movimento de baixo. Tá? Então, esse é o semanal. Esse é o semanal. Eu aconselho vocês olharem o ouro exclusivamente no semanal. Se você olhar no diário, ele fica muito mais confuso. Porque a liquidez não é lá essas maravilhas. Então vai dar uma porção de gaps, vai dar esses candles malucos aqui, ó, porque não houve negociação naquele dia. Então, ó, tá vendo? Aparecem vários candles como esse, houve dias que não houve negociação, o dia inteiro, ninguém negociou. Por qualquer motivo que seja, ó, tem vários dias aqui, ó. E aí você fica vendido por operar no diário. Então eu não aconselho você olhar no diário, aconselho você operar sempre, olhar sempre no semanal, que é um bom caminho. Agora, ele no semanal está chegando na média de 200. Média de 200 é sempre um preço bom para comprar. A média de 200 está no mesmo nível de suporte. Tá? Observa aqui isso aqui. Ó. Essa é uma região de suporte. O ouro está chegando na região de suporte no semanal. Muita atenção nisso. Tá? Muita atenção nisso. Volto a dizer, ouro não é um ativo para se fazer trade. Desaconselho enfaticamente. Você pode querer sair e não ter quem opere contigo. Porque não tem liquidez para trade. Isso é um investimento para preservação de valor de capital. Mas nem todo mundo vai concordar comigo. O cara vai poder querer fazer trade e aí ele vai fazer trade. Se for fazer, observe que está chegando num ponto teoricamente muito bom para compra, que é a região de suporte, a região de média de 200, a região de valor. Certo? Então era isso que eu tinha para falar sobre o ouro. Talvez elucide aí algumas pessoas. Não se esqueçam que o ouro tem custódia, tem custo para custódia. Existe ETF de ouro? Existe ETF de ouro. Tem custódia? Não. Então por que você não opera ETF de ouro? Eu evito operar ETF. Eu quero o ouro. Eu quero a barra de ouro. Porque se tudo der... Agora eu não tenho nenhuma, mas já tive. Porque se tudo der zebra, cara, se a vaca for pro brejo, aí quando a vaca vai pro brejo, ela vai mesmo, tá? Enterra até o chifre do bicho. Eu não quero saber de dinheiro, eu quero saber de ouro. E era por isso que eu operava não, tinha ouro de 250 gramas. Em última hipótese, eu baixo lá na B3 e falo, meu irmão, me dá meu ouro aí e eu vou me resolver com isso. Certo? Então, por isso que eu falo. Esse é o caminho. Eu quero operar ETF de ouro. Eu não opero ETFs. Eu não opero. Se vocês olharem, vocês vão ver que eu não opero, tirando a BOVA 11, que não tem alternativa, mas eu não opero nenhuma outra ETF. Eu evito. Mas tem. Se você quiser, não vai ser muito diferente do que está acontecendo aqui não. Tá ok? Um grande abraço para todos vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.